Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente e abençoado dia para você, uma terça-feira regada de muitas bênçãos. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação para a nossa reflexão. Mas eu quero dizer que eu sou muito feliz e grata por essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos juntos, de meditar com você essa palavra grandiosa que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Versículos 18 e 19, onde Jesus nos traz a parábola do grão de mostarda, uma parábola grandiosa e que traz muitas lições valiosas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Glória a Deus. E a palavra diz: Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus e ao que compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Glória a Deus. Esta parábola ilustra a natureza do reino de Deus aqui na terra. O grão de mostarda ele é muito pequeno, mas ele se desenvolve e ele se transforma numa grande árvore. Uma árvore que, assim como Jesus nos fala na sua palavra, que cresce e serve de abrigo para as aves do céu. E esta parábola tem muito a nos ensinar, porque o reino de Deus, embora pareça pequeno, aparentemente insignificante, como uma pequena semente, ele cresce, e ele cresce de uma forma extraordinária e se torna uma grande árvore que oferece abrigo a todos os seus filhos. Glória a Deus. E nós trazemos hoje 3 lições importantes acerca dessa parábola. A primeira dela é a nós valorizarmos os pequenos começos. Quando Jesus veio, ele iniciou seu ministério e o reino de Deus na terra pareciam pequenos e humildes aos olhos do homem. Jesus veio na sua simplicidade, na sua humildade. Não foi como os homens, os judeus imaginavam, que o rei viria, o Messias viria num cavalo branco com as suas vestes, de ouro, as suas coroas, sua coroa de ouro. Mas ele veio na sua simplicidade e não da forma como os homens esperavam. E ele veio exatamente para nos ensinar a valorizar as coisas simples da vida. A segunda lição que nós aprendemos é o crescimento extraordinário. O grão de mostarda é um grãozinho pequeno, mas ele cresce, ele se desenvolve e ele se torna uma árvore grandiosa e frondosa. Ela chega até 4 metros ou mais e ela serve de abrigo para as pessoas. Assim foi Jesus que, quando iniciou seu ministério aqui, fez. Ele cresceu de forma extraordinária porque ele também nasceu. Ele nasceu de uma semente que foi gerada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E essa semente cresceu e ele iniciou seu ministério dessa forma tão pequena aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, este homem, o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós, estava aqui para cumprir uma grande missão poderosa que nenhum homem nesta terra seria capaz de realizar. E Jesus cresceu de uma forma extraordinária e o seu evangelho cresce até hoje, sendo um evangelho que atrai multidões e que traz salvação, traz o reino de Deus de uma forma irresistível para a sua igreja e todos aqueles que recebem Jesus na sua vida. Glória a Deus. E a terceira lição é que essa árvore que se torna uma grande árvore frondosa que acolhe, ela se torna refúgio para as pessoas. As pessoas de todas as nações, elas encontram salvação, segurança e lar no reino de Deus. Assim como os passarinhos encontram essa árvore e encontram um abrigo. Passarinhos fazem seu ninho, seu lar nessa árvore. Então, Jesus nos traz essa parábola para nos ensinar a valorizar os pequenos começos e a compreender
o reino de Deus através dessa simbologia que ele nos traz, através da parábola do grão de mostarda. E o que nós aprendemos? Qual a lição, a conclusão de tudo isso? Jesus quer nos ensinar e nos incentiva a sermos pacientes e a termos esperança, mostrando aqui que as ações pequenas, quando elas são plantadas por Deus, ela tem um potencial grandioso de gerar frutos. Então, assim como uma semente ela é plantada na terra, essa semente é plantada em nós e nós precisamos ter paciência, porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do dia para o outro. Nós, quando temos projetos, sonhos, a gente quer que já aconteça de forma grandiosa, e o que nasce grande é gigante. Jesus veio nos ensinar a valorizar os pequenos começos, porque é através dessa simplicidade, da pequenez, que ela vai se desenvolvendo e se torna algo grandioso e extraordinário. Jesus nos ensina a importância do desenvolvimento, do crescimento, de valorizarmos as fases da vida, as etapas e principalmente o que parece pequeno hoje pode se tornar um grande instrumento de Deus amanhã. Então Deus sabe de todas as coisas. Não despreze os pequenos começos. Você não tem ideia. Nenhuma pessoa pensa ou imagina como Deus. Você não tem ideia o que Deus vai fazer com o que você tem aí nas tuas mãos. Pode parecer pequeno aos teus olhos e aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é algo extraordinário. E com Cristo, meus amados e amadas, o ordinário se torna extraordinário. Que palavra grandiosa! Eu fui muito edificada com esta mensagem e eu espero que você também seja muito edificado e que nós venhamos ter paciência, mas que a gente venha cooperar com Deus, desenvolvendo, buscando nos capacitar, buscando nos desenvolver, porque Ele nos criou para cumprirmos algo grandioso nessa terra e nós precisamos cooperar e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Pai, e nos tornarmos uma árvore frondosa, assim como essa árvore dessa parábola, que venha acolher pessoas, abrigar e proteger, mas principalmente dar muitos frutos. Que Deus te abençoe com esta palavra, compartilha, curte para que alcance mais vidas. Amanhã nós temos live às 6 e 7 da manhã. Te aguardo. Amém?